E eu, pessoas, bem-vindo ao que eu espero, imagino, desejo que seja um dos últimos vídeos que a gente tem com esse barulho de turbina no fundo. Porque simplesmente falaram que vai dar uma esfriada. Não quero que caia neve, mas pelo amor de Deus, né, gente? Eu quero não estar derretendo simplesmente por estar existindo. Então, assim, vamos aturar esse vento do caramba por mais um vídeo. Ei! Mas hoje eu vim falar de algo aqui porque eu sinto que é necessário, porque isso causava discussão nos primórdios dos tempos, que é Avatar, a Lenda de Aang. E você fica assim, mas eu não estou no Otaku Something. Isso tem motivo. Mas enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E eu acho que Avatar é necessário. O povo que gosta de anime, gosta de Avatar. E se você não viu Avatar, a Lenda de Aang, vá dar uma olhada. Tipo, o desenho mesmo. Porque a série foi legal, eu vou comentar do live action, mas... Cara, tinha uma discussão quando esse A Lenda de Aang tava saindo, que era, essa bomba é considerado um anime ou não? Algumas pessoas falavam anime são animações japonesas, mas a gente chegou num ponto que a gente tem animações sendo feitas com material chinês, coreano, então vai falar que anime são animações orientais, então tipo, tinha essa discussão. E aí o pessoal falava, eles não só têm características visuais de anime, que são aqueles olhos grandes e tal, como um caráter mais reflexivo e sensível, que muitos cartoons da época não tinham. Tinha o drama, tinha o aprendizado, mas o Avatar levava isso a outros pontos, que é algo mais familiar dentro do anime. Só que o anime nem sempre, tipo, é um negócio reflexivo e amplo. Às vezes ele é só comédia tosca e tá ótimo, sabe? E muitos cartoons iam nessa comédia. Então virou uma discussão do caramba no Facebook, foi ótimo. Eu não participei, mas li alguns comentários de horrores e eu mesmo não cheguei numa conclusão. Eu acho que é um cartoon, mas o pessoal otaku tentou adotar ele como um anime. Então, e muita gente pode considerar ele um anime. Então, assim, temos essa discussão aconteceu. Eu nunca cheguei a uma conclusão e eu nem me importei ao ponto, mas teve essa discussão. Então eu sei que o povo otaku tem um carinho especial por Avatar, a Lenda de Aang. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês. Também tem a Lenda de Korra, o pessoal odeia. Eu acho que é um pouco além do necessário. O pessoal é muito filho da mãe com a Korra. Mas enfim, vai ter não só a primeira temporada, que já saiu, como vai ter a segunda, a terceira. Então vamos ter bastante da Lenda de Aang por aí. E como alguém que viu o desenho, tipo, não em ordem cronológica, aliás, eu tô pensando em ver, mas eu vi ele conforme ia passando, na época ele passava na Nick, se eu não me engano, simplesmente podem ter detalhezinhos da história que, pra mim, ficam no ar. Porque é que nem quando eu via Cavaleiro Zodíaco, que eu amava de paixão, e Dragon Ball também amava de paixão. Eu sei a história toda coerentemente, eu acho difícil, porque passava na TV aberta, não tava vendo no meu computador, não tava vendo dentro da Netflix, saca? Mas, então tem esses detalhes. Só que algumas coisas que eu vi o povo reclamando muito desse negócio de live action, e eu entendo por quê. Porque a gente que, principalmente o povo da área dos animes, tá acostumado a ver as obras que a gente tanto ama serem pegas e deturpadas e destruídas e tascadas de qualquer jeito dentro de live actions. As coisas estão dando uma melhorada, mas não 100%. E também a gente quer ver o Ctrl-C, Ctrl-V, e isso é impossível. Se do mangá pro anime já tem que tacar um monte de coisa fora, imagina do anime pro live action. Tipo, você não vai ter trocentos episódios de 20 minutos. Poderia, adoraria, acho que daria, mas não dá, entendeu? Não vai rolar. Eles vão fazer algo mais enxugado, então mais coisas ainda vão ser tiradas. E a gente vê isso muito... Aliás, é um dos motivos que as adaptações de live action são tão mal faladas, né? Porque a gente fica esperando alguns detalhes que a gente acha muito importante e às vezes os produtores não acham tanto assim, aí eles tiram. Só que algumas coisas eu acho que o pessoal pegou pesado, porque pra quem nunca viu a Lenda de Aang, eu não vou dar longas introduções porque é um desenho velho, enfim. Mas basicamente o Aang começa, ele descobre que ele é o Avatar, spoiler, que ele descobre que ele é o Avatar, e aí simplesmente ele foge. E no live action, ele não fugiu, ele foi dar uma volta pra esparecer, e aí aconteceu um acidente e ele foi preso. Ficou preso numa geleira, e ele vai ser achado 100 anos depois, pelo Sokka e a Katara, numa cagadona, e aí a Katara, que tem um bom coração, resolve levar o Aang pra tribo e cuidar dele. E aí o Zuko chega, e aí dá ruim, porque o Zuko é da Nação do Fogo, a Nação do Fogo matou todos os dobradores de ar pra tentar matar o Avatar, e aí o espírito do Avatar não voltou, eles agradeceram aos céus que não voltou, e agora eles estão tentando derrubar tudo e todos, só que o pessoal da Terra tá resistindo ainda. O pessoal da água
tem, assim, uma cidade que tá segura, a cidade onde a vila onde a Katara e o Sokka moram, não. Tipo, a Katara é a única dobradora porque ela tá lá escondida, então eles cataram todos os dobradores e prenderam. A galera da Terra também tem, tipo assim, acho que Ba Sing Se e mais uma cidade aí tá de pé. E aí tem pequenos focos de revolta. Então, assim, o negócio tá feio. A Nação do Fogo tá quase tomando tudo, e aí o Aang volta. E o Avatar é responsável pelo balanço da sociedade. Então, tecnicamente, ele tem que pegar um navio e ir lá e chutar a bunda do Senhor do Fogo. Mas pra isso o Avatar, ele aprende os 4 elementos. Ele é o único que consegue aprender mais de um elemento. Muita gente não consegue dobrar um. Você tem que nascer com essa habilidade. Ele consegue os 4. Só que o Aang tinha, tipo assim, 12 anos. Então ele tinha acabado de descobrir que ele era Avatar e ele ficou preso. E eu achei que perdeu um pouco disso na história, porque todo mundo vai jogar na cara dele que ele fugiu das responsabilidades deles, o que eu acho pesado pra um pré-adolescente. Mas ele realmente fugiu das responsabilidades dele. Só que no live action ficou parecendo que ele foi esparecer e rolou um acidente. Tanto é que ele fala, apa, vamos voltar, que o negócio tá ficando feio. E aí a onda pega ele e aí eles ficam presos na água. No desenho eu lembro, posso estar muito errado, porque minha memória é de peixe de aquário, mas eu lembro dele literalmente ter fugido com a Appa. Então, assim, ali foi tipo assim, ele realmente fugiu. Então eu acho que essas acusações de você abandonou sua responsabilidade foram de propósito. Eu não achei ruim que tiveram um propósito. Eu não achei ruim deles terem mudado isso, mas eu acho que eles deviam mudar as acusações dos demais personagens. Tipo assim, a resposta deles ser sinto muito, eu realmente fugi. Foi mal, foi um acidente, porque foi um acidente. Então eu acho que isso podia ter sido alterado junto e o pessoal ia continuar acusando, né? Porque, tipo, o que você tava fazendo no meio da tempestade, voando, no dia anterior do dia que você ia ser transportado? Sem avisar pra ninguém, PQP, né? Então, assim, dava pra dar bronca nele anyways, só que eu acho que ele podia gritar que foi um acidente. Eu acho que teria um peso legal, porque foi. E ele tinha 12 anos, ele segue tendo 12 anos, 100 anos depois. Então, assim, teve essa. O pessoal reclama muito da mudança de alguns personagens, porque, tipo, a Katara tinha um jeito maternal, e eu não gosto que empurrem essa palavra tanto nela, mas ela tava acostumada meio que, tipo, ter isso, porque a Wang tinha 12, aí a gente tinha a Toph, que é louca, eu não lembro a idade dela, mas assim, ela tá meio que na faixa etária do Wang. E o Sokka é uma pessoa mais cuidadosa em certos pontos, tipo, ele é meio paranoico com segurança e tal, do que é muito justificável da parte dele, mas assim, dá pra entender, e a mãe deles, infelizmente, a Nação do Fogo levou, né? Então dá pra entender porque ela tem esse jeito mais maternal. Mas o pessoal ficou cobrando dela agir dessa forma maternal. E sim, ela é um ponto de segurança pro Sokka e pro Aang nesse começo e durante a série toda. Mas eles ficaram cobrando que ela ficasse de mamãe deles o tempo todo. Eu acho que ter diminuído um pouco essa carga dela e, tipo, foi boa. Porque ela tem uma personalidade forte, ela merece o destaque dela e ela tem. E aí a gente tem a cena dela sendo meio mamãe do grupo. E eu acho que, tipo, diminuir um pouco isso não matou ela, apesar de, tipo, esse jeito dela de mamãe do grupo vai causar briga mais pra frente. E aí, o pessoal que tá vendo live action não sabe disso. Então, meio que ele precisa estar ali, mas o fato deles terem diminuído um pouco isso, eu acho que não me tirou tanto peso da Katara. E no começo eu achava ela um pouco irritante até eu entender o porquê que ela pegava tão pesada assim com a bagunça dos meninos. Então eu acho que foi interessante eles terem tirado um pouco isso dela ficar, tipo, de babá deles. Tem uma hora que ela literalmente larga ele sozinho e vai fazer outra coisa, e vai fazer o dela, e ela vai mesmo sem avisar e foda-se. Achei interessante, sabe? Tipo, deixa ela agir um pouco com a idade que ela tem, apesar de fazer sentido ela agir de forma maternal. Mas o que eu não gostei muito disso é que o motivo dela ter saído andando e largado os meninos, coisa que ela parece o tipo de pessoa que falaria, galera, vamos andar em grupo pra não se perder. Bem diferente da vibe de One Piece, né? Que cada um sai pra um canto. Eu gosto que é todo mundo no mesmo canto. Porque quando cada um sai pra um canto me dá desespero. Tipo, gente, vocês vão ser como? Vocês não combinaram horário nem lugar, cacete. Mas eles cataram 3 situações muito importantes que rolaram na Reino da Terra e fizeram todas elas de uma vez só. E eu sinto que isso tirou peso. Foi mais do que tirar, o jeito machista do Sokka foi um pouco retirado. Eu não achei que foi... Deixaram espaço pro ego dele, né? Tipo, o negócio dele tem um ego, assim, de, eu sou um guerreiro, sendo que ele tem experiência zero nesse começo. Ele simplesmente tem experiência defendendo o lugar lá dele, mas ninguém foi atacado depois que todos os guerreiros foram presos. Então, assim, né? Ele não tem tanta experiência assim, aí ele já chega se achando maioral e crescendo pra cima das meninas. Só que ele solta umas coisas machistas no original. E que o pessoal falou, isso torna o fato dele aprender a baixar a cabeça pras guerreiras Kyoshi e aprender com elas mais simbólico. De fato, que nem o negócio da Katara materna. De fato, é importante, faz sentido com a personagem.
Mas o fato de terem tirado uma, duas falas dele não me matou também. Eu acho que o pessoal tava muito catando pelo em ovo. Então, assim, deixei passar também. O que me incomodou mais situações grandes que foram amassadas numa só. Porque na situação, no negócio da guerreira que eu achei um pouquinho corrido, tipo, mas eu achei bem representado. Só que pelo que eu me lembro, lembrando que eu era criança, na hora que eu vi isso, só que tinha uma situação que eu lembro do Aang chegando num lugar que era pros dobradores de ar, porque tem mais de um lugar, eles não ficam concentrados todos num lugar só. E aí chegando lá e descobrindo que o pessoal do Reino da Terra tava morando lá e usando a tecnologia dos planadores deles pra voar. E o Aang olhou isso de longe e achou que eram dobradores. E a hora que isso só torna o fato dele ter chegado lá e ver esse povo que não é o povo dele invadindo um lugar que era do povo dele e fazendo a porcaria que eles quisessem, mais doloroso. Só que, tipo, eles não estavam desrespeitando o lugar, sabe? Então tem todo um crescimento do Aang ali que eu sinto que a gente perdeu um pouco. A traição de um dos personagens é mostrada nessa área, e a traição tava rolando dentro desse templo do ar, o que torna a coisa mais raivosa ainda pro Aang. E eu acho que a gente perdeu um pouco isso, sabe? Então eu fiquei, putz, isso podia ter sido trabalhado separado, eu acho que seria melhor. A gente tem o encontro dele com o amigo dele de infância, que realmente a parte do amigo de infância dele, que não é mais criança, passaram 100 anos, né? Então o senhor, que agora era um amigo de infância dele, simplesmente eu acho que as provações, o meio fim das provações no anime, no desenho, eu lembro de ter ficado um pouco entediada. Então, assim, no live action foi mais rápido e eu agradeci. Só que ela tava rolando simultaneamente com esse negócio do garoto de cadeira de roda que conseguia voar. E eu pensei, mano, isso aqui tinha muito peso. E isso aqui também foi muito interessante. E aí, eles misturaram. E no meio disso tinha o Jet. Que o Jet foi, tipo, uma lapada na Katara. E a gente perdeu, porque ela confiou nele, porque eu acho que ela se viu nele um pouco. A raiva, a tentativa de fazer alguma coisa, ver alguém se mexendo, porque ela tá acostumada a estar lá na tribo da água fazendo o que dá pra fazer, e vendo o irmão dela se mexendo e o pessoal ao redor se mexendo do jeito que dá, só que nenhum inimigo vindo. Então, tipo, eles estavam tentando se proteger, sem saber se tinha inimigo vindo, e eles não estavam fazendo nada pra atacar de volta. E não dá pra fazer uma guerra só se defendendo. Você não vai derrotar seu inimigo se você só se defender. Um momento você tem que atacar. E agora ela tá nessa posição dentro do time Avatar, onde eles estão crescendo os poderes do Aang pra atacar. E aí ela vê o Jet fazendo exatamente isso, bem no comecinho. E aí o Sokka não gosta dele. O Aang fica se divertindo nos arredores, né? Porque ele é muito empolgado e ele tem 12 anos. Mas a Katara fica muito deslumbrada. Então o que acontece com o Jet é uma lapada na Katara. Eu não vou dar detalhes porque eu não quero dar altos spoilers. Mas é uma lapada na Katara. E aí eu sinto que essa lapada também não correu com tanta força. Porque a cena do Jet é uma cena um pouco mais demorada. Ali foi tipo assim, tava rolando esse negócio do moleque e do pai dele. Tava rolando esse negócio do responsável pela cidade. E tava rolando o negócio do Jet. São 3 situações diferentes, onde todos os personagens crescem um pouco, rolando simultaneamente. Eu acho que isso foi muito mais sério do que, o pessoal reclamou que as cenas depressivas do Aang, que o Aang tava muito depressivo. Ele não tava depressivo, gente. Ele passa o anime inteiro, ele tá muito feliz e animado, porque ele é uma pessoa feliz, animada e bem com a vida, e aí alguma coisa toca no trauma dele e ele fica muito triste. E ele tem muitos poderes muito fortes, então fica difícil pra ele ser regular e se controlar. Isso acontece várias vezes no desenho. E como tudo foi meio que apertado, nessa brincadeira a gente viu isso acontecendo mais seguido um do outro, e o desenho não é tão seguido. Mas essas cenas acontecem. Aí eles ficaram reclamando do jeito maternal da Katara, ou do falta do machismo do Sokka. E eu acho que tiraram sim um pouco desses 2 personagens, e eu acho que não teria por que ter tirado. Eu acho que era importante pro crescimento deles isso ser mexido e explicado. Só que eu acho que foi muito menos grave do que o fato de a gente ter 3 cenas importantes. Eu realmente não gosto da parte do amigo de infância do Aang. Tipo assim, no meio fim dela eu fiquei um pouco entediada no desenho quando eu era criança. Então não é meu favorito, mas eu acho que a lapada do Jet, a lapada do pessoal vivendo nos tempos dos nômades do ar, sendo que os nômades do ar foram extintos, basicamente a gente tem o Aang e acabou. Eu acho que era muito mais interessante, muito mais importante, muito mais sério. E foi tudo enfiado num só. E eu acho que isso fez com que o crescimento ficasse mais corrido e fosse um pouco menos sentido pela gente. O quão doloroso foi algumas coisas. De repente, num lugar que era uma traição aqui, outra lá, a gente viu, tipo, 2 traições ocorrendo simultaneamente. E eu sinto que tudo foi muito desenvolvido rápido e isso tirou um pouco o peso. Mas, sinceramente,
Eu acho que isso é um BO que a gente vai ter com a maioria dos live actions. Eu acho que a gente não teve isso com o live action de One Piece, porque One Piece é muito enrolado. Não tem como passar pano pra isso em One Piece, eu adoro One Piece. Mas ele é muito enrolado. Então meio que eles cortaram o enrolation. Tinha enrolation pra cortar. Em alguns desenhos que são mais diretos, ou animes que são mais diretos ao ponto, fica muito mais difícil, porque você tem que cortar algumas coisas, assim, meio complicadas. E aí nessa brincadeira tudo fica muito mais apertado, então a gente acaba não sentindo tanto o crescimento do personagem aqui. Alguma coisa que acontecia com frequência, agora a gente tá vendo, só que era espalhada, agora a gente tá vendo apertado, então parece que ocorre a cada 2 dias. O pessoal chegou a falar que o Zuko tava muito dramático, e ele, gente, ele sempre foi dramático. Ele ficou doente porque ele fez uma boa ação uma vez, não sei se vocês lembram disso. Então ele sempre foi dramático, só que é tão espaçado. Cara, não sei, não tem como. A primeira vez que ele já aparece berrando e reclamando. Ele sempre foi dramático. Eu acho isso super identificado no nível dele, de passagem. E a pessoa ficou assim, colocaram ele tão dramático. Ele sempre foi dramático, gente. Vocês estão vendo o desenho errado, entendeu? Não é possível. Então tem coisas que a gente via acontecendo, só que era a cada 2, 3 episódios. Agora a gente tá vendo, tipo, rolar 2 vezes num só. E a gente tá, tipo, isso não era assim. Nossa, eles exageraram aqui. Gente, isso sempre rolou. É só que eles tiveram que apertar. Só que assim, se a gente, tudo que acontecer a gente ficar catando pelo em ovo e batendo na lenha, ninguém mais vai fazer. E tipo, qual foi a última vez que você pensou em A Lenda de Aang antes do negócio do live action? Eu revi Lenda de Korra faz um pouco tempo. Eu vi até o fim, né? Porque só tinha visto uns pedaços dela faz uns anos. Faz uns poucos anos, então ainda tava meio fresco. E quando saiu o Avatar, o Povo Azul de Pandora, eu sempre lembro de Avatar e A Lenda de Aang, porque os dois tinham o mesmo nome. Então assim, não faz muito tempo a última vez que eu pensei em Avatar. Mas, sabe, o pessoal vai rever o desenho por causa disso, vai conhecer o desenho por causa disso. Então eu acho que a gente tá olhando muito negativo. E eu acho que teve coisas muito mais importantes a serem apontadas do que uma coisa, catando coisinha da personalidade de cada personagem. Eu acho que situações que foram muito importantes pro crescimento deles, o que me marcou bastante, porque, cara, isso rolou quando eu era criança, eu ainda lembro. E aí tava tudo espremido como se fosse uma situação só. Eu acho que isso foi muito mais grave do que um negocinho na personalidade de alguém. Ou algo acontecendo com mais frequência que ocorria por causa dessa rushada dos episódios. Eu acho que eles terem metido várias situações numa só, algumas tudo bem, outras eu acho que complicou um pouco, eu acho que tirou um pouco o peso de cena. Então eu acho que isso foi muito mais grave do que um negocinho que faltou, uma frase chata que faltou de algum personagem. Mas enfim, foi isso que eu achei do live action de Avatar. E eu com certeza vou continuar assistindo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.